Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto matutino da nossa igreja. E um dia muito especial, dia 15 de novembro, é um feriado. Hoje temos um dever cívico para cumprir, mas é o dia da proclamação da República, quando o nosso país resolveu ter um presidente. E o pastor esteve falando sobre eleições nas últimas 2 quintas-feiras. E o cerne da questão que ele colocou para todos nós é que Deus tem que dirigir o nosso coração, a nossa mente, as nossas decisões. Então que o Senhor Deus seja o presidente da nossa vida, que Ele possa nos dirigir em tudo, não é verdade? Então vamos agradecer a Deus. Esse mês de novembro, além de ser o mês da educação teológica, das pessoas que se dedicam ao estudo de Deus, também é um mês muito especial, porque nós comemoramos o dia do diácono também no mês de novembro, comemoramos o dia do músico no mês de novembro, domingo que vem especificamente é o dia do músico, e é tão especial termos pessoas que estão servindo ao Senhor com seus dons. Os diáconos no serviço, ajudando o pastor, orientando as ovelhas também em algumas situações, e os músicos que prestam o louvor ao Senhor, as pessoas que se dedicam, que se esforçam para fazer melhor no momento do louvor. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um que trabalha nessa área, para que o mais importante é louvarmos ao Senhor, claro, mas com um coração que Ele reine, porque na música muita gente às vezes fica exibido, se achando, né, irmãos? Então vamos sempre ter um coração humilde e pedir a Deus que receba sempre o nosso louvor, a nossa adoração, com todos os defeitos. Essa semana ganhei um livro, e o livro diz assim, o título dele é Perfeitamente Imperfeitos. Nós somos assim, imperfeitos. Então não tem espaço para ninguém querer se achar mais sábio, mais culto. Por mais que a gente tenha formação, irmãos, somos todos imperfeitos. Vamos orar? Somos todos perfeitamente Imperfeitos, isso, pastor. E realmente todos somos a imagem de Deus. Ele nos ama. E sabendo que somos imperfeitos, Ele quer nos usar. Porque quando nós deixamos que Ele cresça e a gente diminua, né? Aí a diferença acontece. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus perfeito. Amém. Perfeitamente perfeito. Amém. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos com vida, buscando o Senhor nesta manhã, Amém. para aprendermos mais da Tua Palavra, buscarmos a educação teológica de que precisamos tanto, Senhor. Amém. Mas também, Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos nosso coração a Ti, de podermos colocar nossos pedidos, de podermos também, Senhor, louvar o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Que o Senhor possa aceitar, Senhor, receber esse culto que é prestado ao Senhor com todo carinho. Na verdade, Senhor, o que mais importa para nós não são a quantidade de pessoas que acessam ou que estejam conosco agora ou que venham assistir, mas o culto é feito para o Senhor. É a plateia de um só, Senhor, é o Senhor. Verdade. Que tem toda a honra, o direito de receber, Senhor. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração e o nosso coração sincero, Pai. Que o Senhor esteja agora com cada um destes que estão conosco, fazendo companhia a eles, abrindo entendimento, Senhor, tocando os corações, e que o Senhor se alegre, Pai, com tudo que vamos fazer. Dirija, Senhor, nossas vidas, queremos que o Senhor presida o nosso coração, Amém. que o Senhor reine verdadeiramente, nos orientando em tudo, Pai, e que nós, como servos, sejamos humildes, reconheçamos, Senhor, que nada somos feitos do pó, Pai, mas nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Muito, muito obrigada por tudo. Agora, Senhor, quero colocar diante do Senhor um pedido que nos chegou agora cedo pelo celular do pastor Isidro. A Roberta Margarida Berti, que é prima do Adriano, foi um funcionário colaborador do Isidro, e agora de manhã chegou esse pedido, Senhor. Acompanhe a Roberta, Senhor, nessa viagem que ela vai ter que fazer para Ribeirão Preto. Vai ser submetida a uma cirurgia, Senhor, porque apesar de ter se tratado de um câncer, a metástase voltou, e agora, Pai, vai passar por uma cirurgia. Esteja, Senhor, com ela. Sim, Pai. Ó Deus, dê oportunidade que a Roberta tenha um encontro com o Senhor, que ela possa, Pai, reconhecer que o Senhor pode mudar sua história.
E se não for da tua vontade, Senhor, a cura, que ela ainda tenha a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Porque sabemos que Ele é o único Pai que nos toma pelas mãos e podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Então esteja com a Roberta, Pai, dirija todo esse momento, as mãos dos médicos, que tudo seja feito, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos repetir nosso tema e divisa. Ah, esse tema é lindo. Vamos repetir juntos? Firmados na fé. E a divisa? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Que estejamos firmados na fé. Novembro é o mês da educação teológica, mas é também o mês que lembramos dos diáconos que servem com alegria e auxiliam o pastor nas tarefas de cuidados com os irmãos. Pai, derrama tuas bênçãos sobre os diáconos de nossa igreja. Cantaremos agora um hino que mostra a alegria do crente em servir e seguir Jesus. Esse sentimento não está presente apenas na vida dos diáconos, mas na vida de cada servo que escolheu tomar dia a dia a sua cruz e seguir nosso Salvador. Cantemos alegremente o hino 299 do cantor cristão. É o momento de louvor. Seja com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, seja para campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, seguirei Jesus, diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro vou, onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja, pois, para onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei, do Senhor comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Amém. Todos somos servos de Jesus e devemos buscar a cada dia conhecer mais e mais o nosso Mestre através do estudo da Bíblia. Jesus disse que as Escrituras testificam dele. Leiamos a palavra de Deus. Conforme está no Inário para o Culto Cristão 441, dedicando nossos dons ao Senhor. E começa ali na carta aos Romanos, capítulo 12, e nós já tivemos como divisa Romanos 12, 2. Então vamos ler essa leitura. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém.
mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Confrontados com essas palavras, nosso ideal deverá ser fazer sempre a vontade do nosso Senhor. Por isso, usaremos no momento de louvor o cântico, o hino 293 do cantor cristão, que fala dos desejos espirituais. Vejam que letra linda o Senhor deu para João Correia de Costa. Ele escreveu esse hino provavelmente no finalzinho do século XIX, porque ele faleceu em 1900. Então, foi bem no finalzinho do século XIX que ele escreveu essa poesia. E essa poesia foi, então, depois feita uma melodia para ela. É um hino belíssimo, 293 do cantor cristão. seguir, eu quero sim servir e bem dizer até o fim. Eis o meu anhelar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador.
Senhor Deus, que os desejos espirituais que cantamos agora sejam a expressão sincera do nosso coração e que Teu Espírito Santo nos ajude a transformá-los em realidade. A terceira estrofe apresenta um pedido. Faz-me com mais ardor da cruz falar. Que façamos isso através das nossas ofertas para a campanha de missões nacionais. Teremos agora um momento missionário, a nossa campanha de missões nacionais. Glória a Deus, porque a nossa campanha Está quase acabando. Mais uma campanha, mais um momento de regozijo, um momento de grande alegria diante do nosso Deus, por aquilo que o nosso Deus vem fazendo no nosso meio, a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Amém. Na nossa igreja, então, um selinho desses eu dei o meu coração a Jesus por apenas R$5, e à medida que juntamos 20 ofertas como essa pequenininha, então um coraçãozinho desses azuis passa a ser um coração vermelho, porque Ele me amou. Nós começamos assim, tudo azul. Amo e multiplico, oro e reparto, porque amo Jesus. A nossa divisa encontrava-se nessa campanha na primeira carta de João 4,19. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Então estava tudo azul, já está tudo vermelho, quer dizer, alcançamos essa primeira página e entramos para a segunda página. E vejam que coisa linda. A IBNA é uma igreja missionária comprometida com a verdade. Vários coraçõezinhos desses estão com MR, porque são das mensageiras do rei. Alguns aí dos embaixadores do rei, já chegando na coluna da esquerda ali. Várias ofertas dos embaixadores, outras dos irmãos em geral. E falta muito pouquinho para concluirmos. Somente 4 corações. Somente 4 corações. Então, vamos continuar com a nossa campanha. Mais esta vitória, mais esta etapa na vida da nossa igreja. Glórias a Deus. Irmãos, vamos cantar então o hino 422. O trabalho cristão é sempre fazer a vontade do Pai. Não são só os diáconos que fazem o trabalho cristão. Cada um de vocês, quando se senta ali para adorar ao Senhor, é parte do corpo. Então você também está fazendo parte do trabalho. Nesse momento de louvor, vamos cantar esse belo hino, a poesia de Fanny Jane Crosby. Ela escreveu esse hino no finalzinho também do século XIX, pois ela faleceu no início do século XX. E estamos no século XXI, ainda estamos cantando a beleza dessa bela poesia. E vejam como toca o coração da gente até hoje. E eu espero em Deus que os crentes, os batistas do Brasil e do mundo ainda permaneçam cantando até que o Senhor volte. Olha que letra maravilhosa. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a
graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Glória a Deus. Querido Deus, queremos pedir que nos abençoes, prosperando o trabalho que fazemos para o Teu reino, que tudo seja feito com amor, esperança, fé e com orações, até que nosso Senhor Jesus volte. Amém. Que possamos anunciar a salvação que Cristo, de graça, a todos oferece. Ele nos amou e queremos demonstrar esse amor a todos na nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Enquanto colocamos aqui a nossa aula, o momento do ensino, o professor Alexandre vai dar continuidade ao tema Posso Pedir por Cura? Parte 2. Enquanto nós esperamos para entrar essa aula, vejam que após o culto hoje das 18h30, a Cantina das Mulheres Cristãs em Missão vai estar oferecendo algumas coisinhas gostosas que os irmãos poderão comprar para degustar em casa. E toda vez que vocês participam comprando da nossa cantina ali na igreja, uma coisa insignificante, irmãos, um salgado, uma coisa simples, ou um doce, por apenas R$3. Mas juntando de 3 em 3, as mulheres fazem a diferença e também contribuem para missões, porque todo o trabalho da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, é missão o tempo todo, o ano inteiro. E mesmo durante a pandemia, as mulheres não pararam. Glórias a Deus pelas mulheres Amém. da IBNA. Então vamos agora acompanhar a aula do nosso professor Alexandre. Já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, então vamos iniciar. Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Nós vamos então dar continuidade à nossa reflexão iniciada no domingo passado. Não sei se vocês se recordam, mas nós estávamos falando sobre aquela passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 5 a 13, justamente aquela parte que fala sobre o centurião romano que vai ao encontro de Jesus e pede para Jesus curar o seu servo que estava gravemente enfermo, né? Nós até demos até um título, né? Poderíamos dar um título para essa parte como um militar romano crente, ok? Então, o que acontece? O nosso foco, a nossa discussão, ela partiu de uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: posso pedir por cura? Para muitos de nós, para muitos cristãos, se a pessoa me ouvir falando isso, a pessoa imediatamente ela vai me repreender, ela vai falar assim: peraí, irmão, como que um crente não pode pedir por cura? Claro que tem que pedir por cura. Mas veja bem, a coisa não é tão simples como parece à primeira vista, né? O que nós estamos propondo aqui é uma reflexão sobre a nossa fé, sobre a nossa prática. E veja bem, vamos começar falando aqui sobre Jesus. Jesus Cristo, a Bíblia diz, e isso está bem claro, isso está bem ilustrado em Mateus 4:23, Jesus, na prática dele, ele fazia o seguinte: ele pregava, ensinava e curava. Tinha esse tripé, né? Uma coisa não estava dissociada da outra. Então lembra? Pregava, ensinava e curava. Jesus fazia isso na sua prática. Só que veja bem, vamos recordar também aquilo que eu falei para vocês na semana passada.
Quantos de nós aqui, mais de uma vez, já não passamos na porta de igrejas e nós nos deparamos com placas, com dizeres, prometendo a cura para todo e qualquer tipo de enfermidade, toda e qualquer tipo de doença? E aí vem aquela questão: será que essas igrejas que estão apregoando a cura dessa forma ostensiva como apregoam, será que eles estão certos e nós é que não estamos exercendo realmente a nossa fé, somos tímidos, né? Não estamos realmente exercendo o evangelho como deveríamos? Ou será também que essas igrejas que prometem a cura de todo e qualquer mal estão fazendo propaganda enganosa, né? E aí eu disse para vocês que a maioria dos cristãos hoje, eles se movimentam entre duas tendências, ambas tendências equivocadas. De um lado, você tem um grupo que acha que Deus não cura mais, né? Tem gente até que pensa isso, fala assim: não, Jesus curou naquela época porque ele queria mostrar para o povo, ele queria demonstrar quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, né? Mas esse tempo já passou. Então hoje você não deve ficar pedindo por cura, não deve ficar incomodando a Deus. Peça a Deus muita paciência e muita resignação para conviver com a enfermidade, tá certo? Então, primeira tendência, Deus não cura mais. E a segunda tendência diz que Deus cura sim, Deus continua curando, mas a intervenção divina depende da fé, e da fé por parte de quem ora, seja o próprio enfermo ou algum intercessor. Presta bem atenção nisso, tá? A intervenção divina continua acontecendo hoje, depende da fé e da fé por parte de quem ora. Então você percebeu que são posições assim extremas, né? De um lado você tem aqueles que dizem Deus não cura mais, né? E do outro lado você tem esse outro extremo dizendo que Deus cura, e eles acabam superdimensionando, supervalorizando, né? Esse ministério de cura. Tá bom? Agora, estávamos falando do centurião romano, é verdade. E agora vamos lembrar aqui do seguinte: algumas lições, algumas verdades que a gente pode tirar desse encontro do centurião com Jesus. O que esse centurião ensina para nós, né? Então vamos lá, aprendendo com o centurião. Bom, semana passada nós já tínhamos dito o seguinte: primeira coisa que nós aprendemos com o centurião, se você tem uma enfermidade, seja ela física, seja ela psíquica, emocional, não tenha vergonha, né? Não tenha receio de incomodar a Deus com o seu problema. Peça por cura. Então, a primeira coisa que o centurião ele nos ensina é que nós devemos pedir por cura. Ele pediu por cura, tá? E as intervenções divinas nascem das necessidades e dos pedidos humanos, então devemos pedir, tá? Segundo ponto, e foi nesse ponto que eu parei na semana passada, o centurião não apelou para a sua autoridade ou para a sua dignidade. Veja bem, ele era um centurião, ele era uma autoridade importante, né? Ele era um comandante militar, e isso numa época em que a região ali da Palestina estava ocupada pelos romanos, né? Os romanos invadiram, dominaram aquela região, tá certo? Então o centurião ele poderia apelar no diálogo com Jesus para a sua autoridade, para as suas credenciais, né? Afinal de contas, ele poderia muito bem ter falado para Jesus: você sabe com quem você está falando?
A gente conhece muito bem esse tipo de coisa, né? Você sabe com quem você está falando? Aqui é um centurião, amigo, entendeu? Mas não, ele não fez uso das suas credenciais, ele não usou a sua dignidade, a sua autoridade para, digamos assim, constranger Jesus para que Jesus curasse o seu servo. Pelo contrário, ele se aproxima de Jesus, né? E ele se aproxima humildemente. Ele pediu humildemente a intervenção de Jesus nesse caso. E veja bem, esse centurião romano, por isso que Jesus ficou tão surpreso, tão maravilhado com a fé que ele demonstrou, né? Em outras palavras, o centurião romano, ele tinha noção de que não era por seu mérito que ele esperava a intervenção de Jesus, mas era pelos méritos do próprio Jesus. Ele queria ver Jesus em ação. Então, atenção para isso. Essa questão de mérito é uma questão muito complicada no nosso meio. Eu vejo assim, no meio cristão, especialmente no meio evangélico. Então, o centurião ele tinha uma visão muito clara disso. Ele esperava a intervenção de Jesus, mas pelos méritos de Jesus, não pelos seus méritos. Tá? E aí, olha o que diz aqui o nosso texto, dando continuidade agora. Diante do Senhor, não é o nosso mérito que produz a intervenção divina. Não temos dignidade suficiente para que as janelas do céu se abram sobre nós. Há muitas pessoas, presta bem atenção nisso, há muitas pessoas fazendo coisas para merecerem a misericórdia, para merecerem o favor de Jesus. Que coisas? Por exemplo, há muitas pessoas fazendo correntes, fazendo jejuns, promessas, campanhas, ofertas, sacrifícios. Isso é familiar para você? Então, muita gente acredita que tem que fazer coisas, né, para serem merecedores dos favores de Jesus, da intervenção divina. Tá? Ou seja, percebeu como que isso é complicado? É como se Jesus fosse agir segundo os nossos méritos, segundo aquilo que eu faço, segundo o meu esforço, o meu sacrifício. Tá? Há muitos cristãos que acham que, por serem fiéis a Deus, são merecedores da fidelidade dele, esquecidos que a misericórdia do nosso Pai não depende da nossa pureza, santidade ou bondade. Olha, isso aqui é evangelho, né? Muita gente acha que tem que fazer por merecer, tá? Ou seja, o mérito é dele e não de Jesus que ele quer ver agindo, né? Tá certo? Mas tem também esse outro problema aqui. Tem gente que é crente, tem gente que é fiel a Deus, e nós devemos ser fiéis mesmo em tudo aquilo que nós fazemos. Mas por serem fiéis a Deus, essas pessoas se julgam merecedoras, né? É mais ou menos aquela coisa, eu estou fazendo a minha parte, Deus tem que fazer a dele. Familiar para você isso também? Então, percebeu aqui? Tem gente que acredita que por ser fiel a Deus, ele é merecedor da sua fidelidade. Tá? Só que a Bíblia declara o quê? Que Deus nos amou primeiro. Que Deus ele nos ama, que Deus ele vai ao nosso encontro, não pelo que nós somos, mas apesar do que nós somos, né? Então não depende de nós, tá? Aliás, foi isso que a Reforma Protestante reafirmou. Não inventou nada não, apenas reafirmou, né? Lá em 1517. Tá certo? Então, quando orar por cura, não pense em você, pense em Deus. Não espere em você, espere em Deus.
não conte com você mesmo, conte com Deus, tá? Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente aprendeu com o oficial romano, ele pediu por cura, né? E a segunda coisa, ele não apresentou, ou melhor, ele não apelou para a sua autoridade, para a sua dignidade. Ele mesmo se julgava indigno. Terceira coisa que nós aprendemos com esse centurião. O centurião confiou em Jesus. Quando disse a Jesus que ele nem precisava ir à sua casa, lembra dessa passagem? Jesus falou, tá bom, eu irei curá-lo. Jesus já estava querendo acompanhar o centurião até a residência dele. O centurião falou, de jeito nenhum, eu não sou digno de receber você na minha casa, né? De receber o Senhor na minha casa. Então tá aqui, ó. Quando disse a Jesus que ele nem precisava ir à sua casa, o centurião deixou bem claro que confiava em Jesus. Ele confiou. Como confiava, não precisava lhe dar ordens. Como confiava, não estava ansioso pelo que iria acontecer. Não foi por outra razão que Jesus disse que entre o seu povo não havia alguém com tamanha fé como aquele centurião. Tá? Então é aquela coisa, o centurião confiou, né? Ele não precisou dar ordens para Jesus, ele não estava ansioso. Eis como devemos esperar quando oramos ao Senhor por cura. Olha, meu irmão, minha irmã, eu sei muito bem que muita gente, de repente, muita gente deve estar me ouvindo falar nessa reflexão e deve estar falando, é fácil falar quando o problema não é com você. Sim, é verdade isso. Só nós sabemos, cada um de nós sabemos quais são as dificuldades e os problemas que nós carregamos. Mas veja bem, isso aqui são conselhos preciosos que a gente pode extrair da palavra de Deus. Então veja bem, eis como devemos esperar quando oramos ao Senhor por cura. Não devemos impor os nossos desejos, por mais legítimos que sejam, mas apenas pedir. Atenção para isso. Não devemos impor nossos desejos, mas pedir. É isso que a Bíblia ensina. Agora veja se isso aqui também não é familiar para você. Corre por aí, há muito tempo, que diante dos tesouros de Deus disponíveis para nós, basta que tomemos posse. Já ouviu falar isso? Tem que tomar posse? A bênção já foi dada por antecipação, cabendo-nos tomar posse. Este ensino estranho à Bíblia está mais próximo do paganismo do que do cristianismo. O que a palavra de Deus ensina que devemos, o que a palavra de Deus ensina é que nós devemos pedir e não tomar posse. Interessante, né? Isso não está muito em voga já há um certo tempo, principalmente no nosso meio, né? Você não pode ter timidez, né? Você não pode só pedir, você não pode ficar lá humildemente pedindo, né? Se humilhando diante de Deus. Não, a bênção já foi dada, vai lá e toma posse dela, né? Isso é ensinado, tá certo? Só que, como diz aqui o nosso autor, lembrando que é o pastor Israel Belo de Azevedo, ele diz que esse ensino, por mais atraente, por mais sedutor que ele seja, ele é estranho à Bíblia, né? Outra coisa, também corre por aí há muito tempo que nós devemos determinar o que Deus nos deve fazer. Já ouvimos isso também, né? Frases como, eu declaro a cura, acontecem de serem ouvidas por aí, mas são também estranhas à Bíblia, que nos aconselha a pedir e aguardar. Quem espera em Deus não espera com ansiedade, apenas espera. Interessante, né? Muitas vezes são coisas que a gente não gosta de ouvir, mas graças a Deus que a palavra de Deus é assim mesmo. Ela nos confronta, ela nos desnuda,
ela nos faz lembrar de coisas que nós não queremos lembrar. Mas é isso, ele fala, cuidado, cuidado, porque essa história de você determinar o que Deus deve fazer, é estranho à Bíblia esse tipo de ensino. Ah, eu determino, né? Eu tomo posse. Então tá aí, ó. Devemos, o que a Bíblia ensina? Peça por cura, sim, peça por cura. Peça, confie, né? Tenta controlar a sua ansiedade e peça aguardando, espere em Deus, né? E Deus vai fazer o melhor. É isso que a gente acredita. E isso não é ser tímido na fé, né? Tá certo? Então vamos lá. Eu tinha dito para vocês que nós íamos conversar um pouco sobre o centurião romano, tirando algumas lições desse encontro dele com Jesus. E agora nós vamos ouvir a Jesus. Vamos ouvir um pouco aqui a Jesus, tá? Primeira coisa que eu colocaria aqui. As ações de Jesus são, na verdade, 3 afirmações. Agora nós vamos ouvir a Jesus e, repito, as ações de Jesus são, na verdade, 3 afirmações. Primeira afirmação de Jesus que está no versículo 7. Eu irei curá-lo. Essa primeira afirmação, ela mostra bem a disposição de Jesus em relação à necessidade do rapaz, que é também a sua atitude para com cada um de nós, tá? Então vamos deixar isso aqui bem claro. Primeira ação de Jesus, e isso se traduz na primeira afirmação que ele faz aqui, no versículo 7, eu irei curá-lo. Essa afirmação de Jesus mostra a disposição de Jesus em relação ao problema daquele rapaz que estava enfermo, e a atitude de Jesus para conosco em relação a nós continua a mesma hoje, tá? Deus cura ainda hoje, como o fez por meio de Jesus. E olha que interessante, os apóstolos prosseguiram na prática de Jesus. Então olha aqui, Deus cura ainda hoje, da mesma forma que fez por meio de Jesus naquela época, e os apóstolos, os discípulos de Jesus, prosseguiram na prática de Jesus. Pedro e João fizeram como Jesus faria e curaram um paralítico que lhes pedira esmola. Isso está em Atos 3, de 3 a 8. Nós temos várias passagens no livro de Atos, mostrando que os apóstolos, que Pedro, Paulo, Filipe, né, eles também curaram, tá? Fizeram o mesmo que Jesus fez com muitos outros doentes, tá? Não fizeram tanto como Jesus, porque não eram Deus. Mas o que fizeram no poder de Jesus, tá bom? Paulo também seguiu a mesma trilha. Então tá aqui, ó. Curar como Jesus curou, ninguém mais o fez. Mas ele capacitou seus seguidores para a cura. Tá? Nas listas dos dons espirituais, a cura está lá. A cura é um deles. Deus cura ainda hoje. A disposição demonstrada para com o servo da casa do centurião é a mesma para qualquer casa hoje. Se você precisa da cura, se você entende que a cura é a sua melhor alternativa, peça, da mesma forma que o centurião pediu para Deus, tá? Então, gente, é isso. As ações de Jesus são, na verdade, 3 afirmações, e a primeira é essa, né? Deus continua curando. Ele curou naquela época por intermédio de Jesus, ele continua curando hoje, tá certo? Também por intermédio de Jesus, mas ele capacitou os seus seguidores para que também curassem. Existe o dom de cura, tá bom? Claro que é o que ele diz aqui, né? Curar como Jesus
curou, fazer tanto quanto Jesus fez, ninguém vai fazer mesmo, porque Jesus era Deus e Deus encarnado. Tá? Nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos dar uma brecada por aqui, tá? Hoje nós falamos então sobre o encontro do centurião com Jesus e as verdades, as lições que nós podemos aprender daí. E agora nós estamos falando um pouco sobre ouvindo Jesus. Nós vamos falar de algumas afirmações de Jesus, começando por essa, né? Eu irei curá-lo. Ou seja, Jesus curava antes, Jesus continua curando hoje, e a cura também continua vindo por meio dos seguidores de Jesus para os quais ele capacitou para esse fim. Tá bom? E devemos pedir e aguardar em Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou então encerrando essa parte da aula de hoje. E, meus irmãos, eu queria só terminar aqui a nossa classe dando apenas uma breve palavra do seguinte. Todos nós conhecemos aquela passagem que está em Romanos no capítulo 13, respeito à lei e respeito às autoridades. Sim, é verdade. Diz aqui em Romanos 13, 1, eu vou ler. Todos nós conhecemos, mas é sempre bom a gente trazer a memória. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. De fato, eu acredito que qualquer autoridade, seja ela cristã ou não, né, ela é uma autoridade com a permissão de Deus. Deus permite isso, né? E nós, como cristãos, nós somos exortados a obedecermos às autoridades. Até porque o obedecer às autoridades, o viver com respeito, com honestidade, com dignidade, o nosso viver, o nosso proceder, ele é um testemunho. Ele testemunha a nossa fé, ele testemunha aquilo que Deus fez e faz na nossa vida, tá? Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte, muitas vezes nós lemos essa passagem de Romanos e nós entendemos isso daqui como uma submissão incondicional às autoridades, né? E eu queria só chamar a atenção aqui para o seguinte, duas coisas só que eu quero falar aqui. Olha o que diz aqui, ó. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Sim. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela te honrará. Aí ele diz aqui no verso 4, pois ela, a autoridade, serve a Deus para o teu bem. Repito, pois ela serve a Deus para o teu bem. E depois tem uma outra passagem, ainda nesse contexto, quer ver? Lá no verso 6, ele diz assim, ó, por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Então, olha que coisa interessante. Numa primeira leitura que você faça disso daqui, você vai falar, não, a obediência, o respeito às autoridades é incondicional. Ele é inquestionável e deve acontecer sempre. Mas ele diz aqui, ó, a autoridade é serva de Deus, tá certo? E ela serve a Deus para o teu bem. E no versículo 6, novamente, eu gostaria de frisar bem isso. Seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade, tá?
Eu estou falando isso para vocês porque olha o que diz aqui, ó. Na minha Bíblia de estudo tem um comentário que eu acho bem elucidador disso. A autoridade é serva de Deus, ainda que não se aperceba dessa verdade. Os governos e as autoridades foram instituídos por Deus para proteger o povo em geral, especialmente os mais fracos, os mais pobres, mantendo a ordem. Repito, os governos e as autoridades foram instituídos por Deus para proteger o povo em geral, especialmente os mais fracos e os mais pobres. Eu estou falando isso aqui pelo seguinte, não sei se você já votou hoje, mas se você já foi, ótimo. Se você não foi, boa votação. Provavelmente nós votaremos também num eventual segundo turno. E o que eu digo para você é o seguinte, independente de quem você votou ou pretende votar, pensa nessa questão. Vota em alguém que vai zelar pelo nosso bem. Vote em alguém que vai zelar principalmente pelos mais fracos e mais pobres da nossa sociedade, tá? Então, antes de você digitar lá o número na urna, pensa bem no que você está fazendo, vote conscientemente e vote dentro de propostas, né? Não adianta apenas a gente simpatizar com um candidato. Não adianta apenas a gente votar num candidato porque é da mesma religião que a gente, né? Tem muito lobo aí em pele de cordeiro, né? Então, vote conscientemente, mas não vote só pela simpatia, tá? Analise as propostas, veja o que o candidato, tanto a prefeito como a vereador, ele pretende fazer pela educação pública, pela saúde pública, né? E principalmente, pelo menos essa é a minha visão, né? Como que ele pretende combater a pobreza na nossa cidade, né? Já que as desigualdades realmente estão chegando num ponto insuportável, né? Tá certo? Então é isso, viu? Um bom voto para vocês, uma boa semana, que Deus os abençoe, a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos acompanham aqui. Obrigado pela presença de vocês. E fica aqui um grande abraço, viu? Do professor Alexandre e da irmã Sandra. Se cuidem. Tchau. Graça e paz, irmãos, irmãs, amados ouvintes. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez poder cultuá-lo através da Escola Bíblica Dominical, através do ensino da Palavra de Deus. Nós somos uma igreja comprometida com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é inegociável. A Palavra de Deus é inerrante. A Palavra de Deus não necessita ser atualizada. A Palavra de Deus é tudo aquilo que o homem precisa. Ela é a verdade, porque Ele é a Palavra. Quero agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de trazer nas últimas 2 quintas-feiras um ensino à luz da Palavra de Deus sobre como escolher seu candidato. Quero agradecer a vida do professor Alexandre. A Palavra de Deus diz que aquele que ensine com esmero. E ele tem se esmerado em trazer bons estudos de acordo com a Palavra de Deus. Minha palavra, mais uma vez, que você exerça o seu direito de cidadão no dia de hoje. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a última mensagem da última quinta-feira, ouça, compartilhe, é bem elucidador
que tudo aquilo que nós fazemos como cristãos, nossas escolhas, inclusive para as autoridades, porque Deus governa através de um princípio de autoridade, não é? Deus governa no seu trono com autoridade. Então toda autoridade deve ser respeitada, sem dúvida alguma. Mas a igreja, ela também deve exercer a sua autoridade na terra. E a autoridade da igreja não é envolver-se com a política, com o Estado. A autoridade da igreja se exerce na propagação do Evangelho, porque nós cremos na transformação do ser humano, de dentro para fora. Só Jesus pode transformar as pessoas. Só Ele transforma as pessoas de dentro para fora. Portanto, o nosso compromisso deve ser esse. A nossa autoridade deve ser exercida através disso e resistirmos a propostas, a alianças que não passam pelo crivo da palavra de Deus. Eu reitero esta palavra à Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e reitero esta palavra a todos os meus amados ouvintes. Porque tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, independente de religião, porque religião não salva ninguém, só Jesus Cristo salva. Ok? Outra coisa, diferenças sociais, nós as temos desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, e sempre as teremos, e Jesus deixou isso claro. Na época do Império Romano, então, nem falar, não é verdade? As diferenças sempre as temos. E a igreja deve atuar também. Mesmo pastores pensando muito ao contrário disso, este pastor pensa que evangelho, obra social, ações devem andar juntas. Porque o evangelho, ele transforma. E o princípio do evangelho é o amor. Então, se eu não conseguir amar o meu próximo, que está mais necessitado, e fazer com que ele possa ter uma vida melhor, a igreja pode e deve fazer isso. Nós não precisamos ser prefeitos, não precisamos ser vereadores, deputados, senadores, presidente, governador, o que você quiser pensar. Precisamos ser cristãos, precisamos ser servos, precisamos ter um governo teocrático aqui e aqui. A partir disso, nós seremos agentes de transformação no Brasil e no mundo. Amém. Então, eu reitero o que eu disse quinta-feira. Propostas, alianças, vida, tudo deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Se não estiver apto, faça a escolha certa. Eu já fiz a minha, ok? Próxima quinta-feira, começaremos a falar sobre as 7 medidas da língua. À luz da palavra de Deus, traremos este estudo, eu acredito que o faremos pelo menos por 2 quintas-feiras. Então participe, e participe conosco hoje. Falaremos hoje sobre algumas características do ser humano segundo o coração de Deus. Vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você é nosso convidado para juntos celebrarmos o nome do Senhor nesta noite, 18h30, e espero aqueles que puderem estar conosco presencialmente para juntos adorarmos o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus nos ajude para que tenhamos firme o propósito de fixar os olhos nele, na palavra dele, para que aí sim sejamos agentes de transformação e resistirmos às hostes infernais. Amém. Temos que estar na posição. Fiquem na paz de Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, e que a consolação e a instrução, o ensino do Espírito, repousem de forma abundante sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra. E que no dia de hoje
milhares e milhares recebam Jesus como Salvador de suas vidas. No nome dele oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais tarde.